Olá, malta. Hoje, pelo quarto episódio do Live Chat, temos a Mariana, mais conhecida como Planta do Bairro no Instagram. Mariana, eu não te conheço, mas tu és uma daquelas pessoas que me parece extremamente simpática e boa pessoa, assim, só à distância. Ahm, Obrigada. eu Olá. posso eu posso eu posso me enganar, mas, não sei se é por estar sempre a rir nos teus vídeos, nos teus posts e teres um ar simpático, não, pá, não és daquelas pessoas que não transmites mesmo falsidade nenhuma e eu, pronto, parece-me que tu és mesmo assim e isto não é assim uma coisa assim muito comum. És daquelas pessoas que, pá, para mim até podias estar a estrelar ovos que eu ia gostar de ti e dos teus posts na mesma. Obrigada. Mas mas por trás, portanto, desta persona das plantas, quem é a Mariana? Então, eu tenho este estou sempre a sorrir, não é, estou sempre bem disposta. Acho que é um bocadinho também devido ao trabalho que tenho. Eu tirei hotelaria, portanto trabalho com o público e Uhum, e acho que fui feita para isso, sinceramente. Acho que tenho sempre a profissão ideal. Até passei sempre já fiz várias coisas, mas o que eu gosto mais é a recepção, portanto, é mesmo o contacto com o público, deixar clientes uhum. satisfeitos e que toda a gente esteja bem. Portanto, essa é a minha vibe, digamos assim. Hum, comecei assim, não sou uma pessoa que seja formada em plantas, nem nada, nem nada do género. Aqui ninguém é, na Ninguém, verdade. né? Pronto. Sim. Comecei só há pouquíssimo tempo, portanto, acho que pouquíssimo, pronto, não foi a vida toda, né, mas foi para aí há 5 anos, mais ou menos, que foi quando Hum, me mudei para esta casa onde estou agora. Portanto, a partir do momento em que me juntei, começaram a aparecer plantas oferecidas cá em casa e eu comecei a querer, saber mais e tratar delas, não é? E começou assim devagarinho. Portanto, eu sou uma pessoa que gosta de ir com as coisas assim com calma, apesar uhum, de ter havido aqui um momento de covid em que impulsionou toda a gente a comprar plantas, não é? Acho eu, uhum, acho que todo o pessoal que gostava de plantas impulsionou, muito essa altura das compras online e tudo. Mas pronto, sou uma Mariana bem disposta, que gosta de boa. mostrar as coisas que faz, assim, mais tranquilamente. Não edito muito os vídeos que tenho no Instagram, gosto de pôr a câmera a filmar e E seja o que deixar for. rolar. Yeah, Yeah, é isso mesmo. ok. É a minha Então vibe. qual é que foi a tua primeira planta? Primeiro de todas foi um Anthurium daqueles mais normais de flor vermelha, sabes? Os Tipo os Adrianos, sim. Anthúrios sim, Anthúrio de supermercado, completamente. Ok. E sobreviveu. Oferecidos. Sobreviveu, ainda está cá. Boa. Ainda aqui está. Tenho muito carinho por essa planta, porque foi oferecida pela minha avó materna, e ainda continua cá. E foi isso que impulsionou, o meu desejo de aprender mais por plantas. Uhum. É uma Mas tu planta que já eu tenho. gostavas mas já gostavas de plantas antes de pronto, eu percebi que, pronto, Uhum, foram-te dando e tu foste uhum, ganhando gosto com as plantas e foste, portanto, tendo mais vontade de ter mais plantas, mas tu já sim. gostavas de plantas antes disso ou era Não, tipo: "Meh"? tipo, era Ok. giro, mas nunca pensei em ter. Até ter a minha Uhum, própria casa, não. E depois começou a surgir assim como decoração, né, porque fica bonito, uhum. porque tenho, há plantas lindíssimas, hã, mas não foi mesmo, não sei, foi o Antúrio que a minha avó me ofereceu que começou a minha Exato. jornada em Que abriu 2019, a pai. abriu abriu a caixa de Pandora. Sim. Hum, então qual é que tu dirias que é o teu tipo de planta e porquê? Neste momento são, tudo o que seja aeroids, tudo o que, seja Uhum, ou rastejante ou que seja plantas que trepam, tipo árvores no seu habitat natural, são as plantas que eu acho mais,
bonitas normalmente e mais fáceis de manter. Tirando quando vamos para a parte das plantas mais raras, claro. Uhum. Mas acho que são as mais fáceis de manter, as que crescem mais rápido, são as que eu gosto mais mesmo. Já houve uma altura em que era calátias, tipo ou calateias, nunca sei como é que se diz. Uhum. Sim. Assim, tipo em 2021, mas rapidamente percebi que não ia funcionar. Pois, não há assim muita gente que pronto, que tenha assim muitas. Eu pelo menos não conheço assim ninguém que tenha muitas, calátias que sobrevivam assim durante muito tempo. Portanto, Eu percebo tenho aquilo que estás a querer algumas já há dizer. alguns anos. Eu tenho Ok. algumas, mas são plantas que apanham, pragas muito facilmente, portanto também é Uhum. muito fácil, que não sobrevivam. Ok. Então descreve-nos, assim resumidamente, portanto, a tua coleção de plantas. Já percebi que tens muitas calátias e diz-nos também, pronto, para termos assim uma imagem, pronto, da tua coleção e da tua Uhum. casa, como é que tens a tua coleção disposta na tua casa? Então, eu tenho plantas em três divisões da casa. Na sala, que as Uhum. paredes da minha sala são forradas a plantas completamente, portanto o perímetro da sala são Giro, plantas. ok. Sim. E eu gosto de ter as plantas, imagina, eu coloco a planta na sua estante e ela faz o que quiser. Ela, se quiser, trepa paredes, ela vai à volta das estruturas das prateleiras e de tudo. Uhum. Portanto, eu tenho plantas que estão agarradas à parede e que eu já não consigo tirá-las do sítio sem estragar a parede toda. Ok. Tenho Portanto, plantas a chegar ao plantas teto. trepadeiras. Sim, sim, por exemplo, Plantas tipo, trepadeiras. Uhum. uhum, como um epipreme, um neon, Uhum. o que se chamam potes normalmente, ou Sim, jiboias, sim, assim, por mais sim. Os nome neon. mais comum, sim. São aqueles, Ah, verdes são aqueles verdes, assim, mais claro, aquele verde lima, quase yeah, limão, não é? Yeah, yeah, exatamente. yeah. E mais, o que é que Que tens quando mais? ficam esses epipremnos, quando ficam grandes, ficam com umas folhas maduras muito quando chegam à maturidade são muito bonitos. O que é que eu tenho mais? Como eu tenho uma casa, que tem 3 quartos e ainda não tenho Uhum. filhos, um dos quartos Que são plantas. sorte, que sorte, que sorte. Ok, Portanto, o quarto que seria o meu quarto de vestir, acaba por ser o quarto das plantas. das plantas. Ok. Sim, portanto tenho Então, assim. portanto, na sala tens, então só para percebermos, portanto, tens Uhum, essas plantas que trepam, tens plantas em exato. prateleiras, mas para além do Uhum. epipremno, o que é que tu tens mais, portanto, na sala? Para termos uma percepção. Tenho, um lado com oias, Uhum, filodendros que sejam assim trepadeiros, tipo, quer dizer, são quase todos, mas ou que deem para estar pendurados também, uhum, micãs e esse género assim. uhum, Tenho, por exemplo, cingónias é uma coisa que eu não tenho muito, porque com o uhum. passar do tempo percebi que não gostava assim tanto. Ah, É, eu também tenho não eu confesso que também não é uma planta nada contra hum, quem gosta, atenção, claro. mas eu não é uma planta que é uma planta que nunca me despertou o interesse. Eu não sei muito bem Uhum. porquê, até porque há algum eu acho que é o chiapense, que até É achei muito mais ou giro. menos engraçado, O e há aquele variegata é muito variegado giro. o variegado é muito giro, mas deve ser para aí o único, porque não, também há um que eu acho engraçado, que é tipo meio parecido com o paraíso verde, que é o morrito. Sim, mas reverte muito, Sim, rapidamente, como o é. paraíso verde também se não tiver calor, não é? Exato, Mas pois, exato, exato, não vamos falar sobre isso, porque isso também me aconteceu, mas pronto, deve claro. acontecer a toda a gente cá em Portugal. Sim. Mas, ok, e tens muitas olhas? Não, tenho poucas, é um amor recente. Portanto, Ok, porque até comprei é uma planta sim. que até nem ocupa muito espaço, portanto é Não, uma planta assim mais é assim, e é ok, muito mais para o gira para comprido. teres sim, e pois exato, é giro para teres pendurado, tipo na janela ou Uhum, qualquer coisa assim, desde que não seja ao pico do verão, senão elas ficam todas queimadinhas. Mas, uhum, eu gosto as flores que elas dão
Não é todo o Uhum. ano, como é óbvio, mas são lindas mesmo. Ah, Aquelas flores tipo aquelas cera, flores, não é? sim, exatamente. Para quem não sabe o que é Hã, uma oia, perceber mais ou menos o que é uma oia. exato. O que é que eu tenho mais na sala? Tenho uma estufa também, tenho aqui a greenhouse cabinet, que fiz na altura que Tens um estava na cabinet. moda. Tenho. Exato, ok. Então o que é que tens lá dentro? Tenho as plantas, assim, que precisam de mais calor. Tenho uma Alocasia variegata, por exemplo, tenho Qual? Uma Frideck? sim, exatamente, comprei há Ok, pouquíssimo sim, tempo, portanto tem uma folhinha ok. só, está assim a tentar sobreviver. Uhum, Hum, Tenho alguns antúrios sem ID que uhum. sementes que eu comprei que me esqueci de etiquetar os vasos, portanto não faço Ui, ideia o que são. ui. Isso vai ser um Kinder surpresa daqui a uns Exato. meses. E depois tem algumas, plantas que precisam, assim, de cuidado mais específico, porque ou tiveram alguma praga e precisam de recuperar, portanto, a minha estufa é um Uhum. bocadinho recuperação, É, hoje os em cuidados dia. intensivos Exato, da tua exatamente, sala. Ok, é isso ok. mesmo. E na tua, portanto, na outra divisão, o que é que tu tens? Na outra divisão, tinha inicialmente uma estufa também maiorzita, daquelas estufas mais, baratas do Leroy Merlin, estás a ver? Só com a Uhum, estrutura sim, assim em sim, sim. verde. Sim, sim, Hum, sim. Onde tenho essa estufa, por acaso, como é de ferro, tenho tapetes de aquecimento e consigo manter, aquela parte assim mais quente, portanto tenho algumas Uhum, alocásias, tenho alguns filodendros, e tenho as minhas plantas, maiores, tipo, o paraíso verde, por exemplo, que está a reverter, o claro. filodendro pastazano, tenho Uhum, glorioso, o uhum, DOPI, que eu acho lindo, adoro o uhum. filodendro. É muito Tenho muita engraçado. coisa, é muita coisa para estar aqui a dizer agora de bizarro. E falta o estúdio onde eu estou agora a gravar, que é do meu namorado, também já tem cá Uhum. plantas. Tem uma Claro. monsterazinha, uma alocásia, já vai vai Já vais estendendo. começando a Uhum, invadir. sim. Então e podes-nos dizer, portanto, já te arrependeste de alguma vez teres comprado alguma planta? Portanto, aquela planta, pá, que tu viste que era muita gira no YouTube ou no Instagram e afinal aquilo não tinha graça nenhuma. Yeah. Não só por não ter graça, mas pelo o preço, pelo valor que dei pela planta. Hum, Acho que a planta que mais me arrependo de comprar é uma Monstera Thai Constellation, porque comprei na então. altura em que quase não havia. Uhum. E encomendei, já nem me lembro de que site foi, não era português, e, vinha a folha, não tinha quase nó, mas tinha uma raiz aérea comprida. Portanto, ela demorou 2 anos só para enraizar e Ui, neste momento tem 2 folhas e ainda é pequenina e custou 100 euros. Portanto, é uma percebo. planta que eu no outro dia vi a tua, que tu tens, que é enorme e linda, que é só o que eu quero que aconteça com a minha, e não consigo, porque ela não passa assim de pequenina. Mas elas têm um problema que é, eu uma vez vi um vídeo sobre isto e fez-me Uhum. algum sentido. Eu não sei se é verdade, mas, se é verdade faz algum sentido, que é esta iConstellation, como aquilo foi uma mutação que ocorreu, portanto, Sim, sim. eles estavam a tentar fazer uma monstera em tissue culture, Uhum. variegada e surgiu aquela mutação. E eles, Sim. portanto, começaram a reproduzir, mas portanto, quando nós fazemos a tissue culture, Uhum. eu acho isso, pá, bué interessante. Eu também sou da área de ciências e também tenho, pronto, gosto desse tipo de coisas. E existem, apesar de nós estarmos a clonar a mesma planta, ela sofre alguns processos, algumas transformações genéticas em que os clones não são 100% iguais Sim. às plantas mães. E, portanto, o que é que se acha que ocorreu? Que como as Stack Constellation têm sido sempre propagadas, 90% das que nós vemos à venda são de tissue culture, Uhum.
nós temos estado a ver alguma degradação da genética face às primeiras. O que é que isso quer dizer? Que se estivermos a falar, eu não estou a fazer nenhum paralelismo com a tua atenção, porque isso pode ser só, pronto, Sim, um não faz exemplar mal. que por alguma razão é mais lento, Sim. mas é visto, portanto, no hobby, que as Uhum. TIE Constellations, imagina, de 2021 para cá, têm muito mais problemas em crescer, crescem muito mais devagar, têm problemas em enraizar, têm problemas, ou seja, as raízes muitas das vezes apodrecem muito Sim, facilmente. Basta tu cortares para tentares propagar uma Thai Constellation, que ela muitas vezes apodrece, mesmo a sim. planta mãe que lá ficou, portanto, Uhum. nem sequer estamos a falar do cutting com que tu ficaste. E eu não sei se isso tem a ver. A minha, eu realmente eu tenho desde 2020 Hum. e eu já a comprei com 2 folhas grandes e eu nunca tive problemas com aquela planta. Eu não sei se lá está por ter sido, vá, das primeiras e estarmos a falar de uma genética melhor, ou se simplesmente tive sorte na planta, porque ela sempre me deu folhas muito grandes. Pois, pode ser, podes ter tido sorte, ou então, assim, eu acho que quando se compra uma monstera que já está maturidade já está lá em cima também, ela vai crescer Uhum. mais rápido. Portanto, eu Pois. tanto que eu compro plantas mais pequenas porque gosto de as ver crescer e de ver as várias fases que Uhum. têm, mas às vezes tenho vontade de tendo a planta, de ir comprar uma, mas muito maior e com as folhas mais maduras. Sim, eu percebo. Especialmente aquelas plantas que demoram 500 anos a Sim. ficar, como pronto, nós Sim, compramos sim, a planta porque queremos a planta assim. E só o exato. problema é que, pronto, às vezes compramos a planta mais pequena porque é mais barato, porque Yeah. também que gostamos de ver a planta a crescer, mas percebo 2 anos à espera e ainda que teres folhas pequenas, pronto, dá E vontade agora de estão há de a dar. monsteras dessas, tipo iguais à tua, a 80, 100 euros, que foi o que Uhum. eu dei pelo meu cotezinho pequenito, não é? Portanto, mas pronto, é a Bom, vida, mas não é? foram mercados, são mercados, foram Sim, mercados que já foram. Exato. sim. Exato, já Então, tu aprendi, já não faço compras mais isso, né? Agora já espero que o valor das plantas vá baixando. vá descendo. Sim. Mas então tu costumas, já respondeste um bocadinho à pergunta que eu te ia dizer, portanto, que eu te ia fazer. Tu compras, plantas então por impulso ou tu tens normalmente uma lista estudada e andas à procura da planta que tu queres? Ora, depende dos dias. Porque eu tenho várias plantas que gostava muito de ter, tenho uma não está estudado, nem tenho uma lista, tanto que às vezes nem me lembro dos nomes, Uhum, mas visualmente sei todas as que gostava de ter. Mas ao mesmo tempo, existe uma coisa que são os diretos no Facebook de viveiros. uhum. E há um viveiro que eu gosto muito e é o meu guilty pleasure, porque eu começo a ver os diretos e as plantas são bonitas e eu esses muitas vezes é por impulso. Ok, ok. Depois acabo, ou ofereço a alguém, ou vai não sei para onde. Às vezes não ficam cá em casa. Bom, essas pessoas que fazem esses diretos é que têm a agradecer, Sim, sim, porque sim, tu és o exato. target perfeito para esses vídeos. É. Então, mas tu dirias, portanto, é aquilo que estavas a dizer, tens algumas plantas, não tens propriamente uma lista, mas tens plantas mentalmente que gostavas de ter. Uhum. Portanto, diz-nos, portanto, qual é que é a tua wishlist? Porque eu sei que tu tens uma wishlist, porque tu de vez em quando publicas, dás assim uns recados Sim. a Deus para te oferecerem aquelas plantas e, portanto, diz-nos, para as pessoas que não te seguem ou que não viram esses posts, diz-nos então quais é que são as plantas que tu gostavas que te dessem. Primeiro, Deus está desatento, porque eu não recebi nenhuma planta pelo entretanto. Das que Ainda vais a publico. tempo, ainda Mas vamos a pronto, tempo. recadinho aqui Depois de pelo ouvirem meio. isto, se calhar exato. Então, assim, as primeiras que me surgem, à memória são: eu gostava muito de ter um Philodendron Florida Beauty, são lindos, Uhum, mas verdade. também só vejo assim em grande, portanto já é um valor, alto normalmente, nunca vi assim nenhum pequenino à venda, pelo menos em Não, às Portugal. vezes não, sim, às vezes vê-se, não é assim muito comum, Uhum. mas às vezes vê-se. Eu próprio já vendi,
Já. portanto, cuttings, tipo com uma folha ou duas, sim, sim, tenho. Uhum. Quer dizer, não tenho sempre, porque aquilo também não é uma planta como é variegado, Ah, como podes claro. imaginar, não cresce assim muito depressa. Yeah. Mas depois, tipo, até manda-me tipo um DM ou assim, que depois até podemos falar sobre isso. Mas de vez em quando vê-se. Agora, não há muita gente que tenha essa planta, porque é uma planta ainda cara. Sim, E os cuttings que se vêem, portanto, normalmente são sempre assim, tipo uma folha, 2 folhas, porque sim, pronto, porque já é uma planta cara. Agora imagina se for muito mais do que uma folha, exato. 2 folhas, fica muito pior. Mas e então, para além do Florida E Beauty, que é mais? lindo. O Squamical Blood também é lindo, que é Uhum, tipo um, uhum, verdade. é parecido com o, não é o Florida Beauty, mas é o Squamiferum. Pronto, é mais parecido com o Uhum. Squamiferum, é muito giro. Também gostava muito de ter um glorioso, um variegata. Adorava. Yeah, são É muito giros. incrível. São Um muito giros. Philodendron McDowell, acho que é assim. McDowell. McDowell, sim, sim. McDowell. Também são muito giros. Esse já Pois há são. por aí. Hum, mais o quê? Por exemplo, sem ser Philodendron. Gostava de ter uma Rhaphidophora tetrasperma variegata também. Tenho uma das normais, Uhum. que vai pelas paredes da sala sozinha. Exato. Elas fazem isso, sim. Exato. E depois tenho aqui uma paixão também mais recente por antúrios mais raros, e adorava ter um VNCI, por exemplo, ou assim, Uhum. o desejo dos desejos é um Delta Force, que são lindos, 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 lindos. Verdade. Esse também ocupa um bocadinho de espaço, porque eles são um bocado São. grandes. Mas pronto, eu por enquanto. Eu não tenho nenhum, mas exato, mas eu sei que eu conheço uma pessoa que tem Uhum. um, e as folhas, são Yeah. gigantes, são mesmo muito grandes. E até me disser, portanto, e a pessoa que Uhum. tem, portanto, ela é americana, mas eu falo muito com ela, dou muito bem Uhum. com ela, e ela diz-me que é das plantas mais fáceis que tem. Ok. Por ser um híbrido, Pois, cresce muito é isso. rápido e não dá trabalho nenhum. Ela tinha numa estufa, e ela já nem tem na estufa, porque ocupa tanto espaço e ele cresce tão bem que ela não vê necessidade nenhuma de ter um Delta Force Pois. na estufa. Mas eu percebo que realmente a planta o formato da folha, tipo meio, parece meio uma É borboleta. Pá, incrível. é E muito depois fixe, é aquilo, muito fora do vulgar. e é supostamente um cruzamento entre 2 plantas que não é possível de repetir, não é? Uhum. Portanto, acho incrível. Sim, é tipo um no Sim, milhão. Sim, é uma exato. mutação que surgiu, desse cruzamento, e tu, para teres essa planta, tens que clonar A planta a mãe. planta mãe, porque se cruzares os pais dessa Não planta, não vais consegues. ter necessariamente um delta force, Exato. vais ter só simplesmente o cruzamento Exato. daqueles pais. Exato. Para teres um delta force, tens que clonar um delta É isso force. mesmo. Ok. Então, pronto, portanto, a tua wish list seria, portanto, o culminar Exato. seria, portanto, com Delta Sim, sim. Force. Ou um Philodendron Spiritus O Santi também. Já ouvi dizer que tens? Não, não, eu Não? tive, eu Pronto. tive, eu tive não, eu já tive, tens razão, eu tive, mas Ok. vendi, porque eu posso, deve ser para a única pessoa que deve ter vendido um Espírito Sim. Santo, porque eu posso dizer que aquilo foi um bocado uma planta que eu Uhum. comprei. E não foi bem por impulso, porque eu queria mesmo a planta, mas, se calhar foi uma planta, se calhar não, foi uma planta que eu me arrependi de Pois. comprar. Primeiro porque foi caro, eu ainda consegui vender, portanto, ainda consegui Uhum. recuperar não 100% do preço, porque eles começaram a diminuir muito o preço muito rapidamente, mas quase. Mas, epá, a planta demora muito A tempo crescer, não é? a ficar com aquelas Uhum. folhas. Pá, e eu, para ter uma planta que demora, imagina, eu tive o Espírito Santo e parei um ano, e ele num ano eu tentei propagar e todas as propagações morriam, portanto é uma planta muito difícil de Yeah. propagar, daí também o Uhum. preço. Eles agora são mais baratos, porque são portanto É têm laboratório. vêm de Yeah. tissue culture, mas yeah, yeah, mas epá, a planta demora bué de tempo a crescer, e depois eu também não consegui propagar. E eu fiquei naquela, pá, olha, eu vou simplesmente vender a planta. Eu, parece-me, também já perdi um bocado a vibe da planta, e eu sinceramente, eu admito que eu fui um bocado levado a Sim. comprar a planta pela histeria das pessoas. Ai, o Espírito Santo, e ai, e as gazelas todas Exato. aos saltos, ai, o Espírito Santo, e tenho que comprar, tenho que comprar. E eu fui um bocado levado pela histeria em massa, confesso, mas
rapidamente também me passou e eu despachei-o, pronto. E, ok, mas não estou a dizer para tu não comprares um Espírito Santo, até porque eles agora estão, por 80 € compras um Sim. juvenil, depois tens que esperar 2 anos para ele ficar se calhar como tu queres que ele Exato, esteja, mas são pormenores exato. técnicos, exato. Portanto, do teu conteúdo, tu tens uma grande presença no Instagram de Obrigada. dar dicas às pessoas que têm plantas. Quais é que são os conteúdos que tu mais gostas de fazer? Ora, neste momento, são o que eu gosto mais de fazer são unboxings. Eu adoro fazer unboxings. Daí também as compras A adoro, sério? pá, adoro. Eu cada vez recebo uma Pá, eu encomenda, eu faço. confesso, não te esqueças do que vais dizer. Eu confesso que eu, por um lado, gosto pela curiosidade do Uhum. unboxing, mas por outro, traz-me, assim, uma ansiedade gratuita. Porquê? E eu, a maior parte das vezes, fico assim: "O quê? Era só isto? Então, mas fizeram um vídeo de 30 minutos para abrir 3 plantas?" Pá, é tipo, é que nem uma dancinha com plantas na cabeça agora vai salvar este anticlímax deste vídeo, porque isto, pá, morreu para mim, este vídeo morreu. Eu estava aqui ansioso e para isto, 3 plantas de meia hora. Pá, são poucos os vídeos de unboxing, tenho-te a dizer, nada contra, não estou a falar dos teus, mas são poucos os que justificam, tipo, a minha taquicardia. Mas eu, ao mesmo tempo, Mas tens eu não consigo curiosidade, não exato. clicar e ver, é tipo yeah, é tipo guilty pleasure. Exato. Mas desculpa, Não, não interrompi-te, faz diz, mal, não diz, faz diz. mal. Neste momento são, Estavas a dizer, portanto, unboxings, reels. os teus Yeah, é o conteúdos. que eu gosto mais de fazer, como também já disse no início, eu gosto de pôr a câmara a gravar, né? E fica a gravar, e eu depois edito, Uhum. vejo. É assim, eu sou muito trapalhona, portanto às vezes é engraçado, depois eu também ver as coisas, as trapalhices que fiz. Mas, por exemplo, quando eu Não, mas é que é comecei. fixe, porque por isso é que tu és tão Yeah, genuína, por isso é aquilo que eu estava a dizer ao início. Tu como editas poucas sim, coisas, tu és naturalmente engraçada e genuína e isso é uma coisa boa, porque não transmites que sobre-editaste o vídeo, estás a sim, ver? Tipo, a pessoa vê que tu és yeah, é assim. sempre esse Eu o não te conheço, objetivo. mas eu vi que mas então, para além dos unboxings, Sim, que fazes alguns. o plant care, no geral, gosto muito de mostrar, mas no início, Uhum, quando eu criei o Instagram, quando eu criei o Instagram já tinha 2 anos de plantas, digamos assim. Hum, o que eu uhum. fazia era todos os dias postava uma fotografia de uma planta minha, que já tinha pá aí 50 ou 60, plantas na minha coleção, e fazia uma descrição breve da planta, como que terra é que deve ter, como é que deve regar, tipo, as coisas todas. Acho que para aí durante, Uhum, pá, não sei se foi 2 ou 3 meses seguidos, eu fiz isso. E eram só fotografias inicialmente. Só comecei para reels mais à frente, quando começou a ser moda também e a aparecer mais no Instagram, porque antes também não uhum. havia. Mas evoluiu um bocadinho, na minha opinião, o meu conteúdo, né. Gosto mais do meu conteúdo agora do que antes, e ando a pensar em buscar as fotografias do início do Instagram para mostrar como é que estão as plantas agora. Porque já cresceram muito. Um antes e Exato, depois. sim, dá para fazer, Isso é dá para interessante. fazer. E quais é que são, portanto, tu tens, por exemplo, eu acho que tu tens um post em que tu dás dicas, portanto, para superar, portanto, o Sim. inverno. Portanto, imagina, estão 10 graus e está a escorrer a água da marquise da Green Addiction e como é que ela vai sobreviver ao inverno com as plantas dela? Que dicas é que tu Primeiro, darias? senta no sofá e respira fundo, porque é preciso ter paciência. Exato. O maior aliado sempre é ter paciência, porque são seres vivos, têm o tempo deles também, não é não têm o mesmo tempo que nós, digamos assim. Mas é ter muito cuidado com as regas, sempre. Portanto, regar eu só rego as plantas normalmente. E pronto, não sei se concordas ou não, mas eu acho que as plantas, comunicam connosco, pronto. Portanto, eu consigo olhar para a planta e perceber que ela precisa de água, pela forma como está a folha, Hum, não te sei bem explicar. Portanto, hum. eu não tenho tipo um schedule de rega de plantas, por exemplo. Uhum. De Sim, eu rega. todos os dias eu olho para elas todas e vejo: "Quem é que será que precisa de água? Será que alguém precisa?"
ninguém precisa, então, esta precisa, a outra não precisa. Portanto, eu acho que compreender as vossas plantas e tentar perceber o que é que cada uma gosta e precisa é sempre meio caminho andado para conseguires superar temperaturas que elas não estão habituadas, né? Não existem plantas de interior como nós Uhum, chamamos, são tudo plantas tropicais que no seu habitat natural têm temperaturas muito quentes e umidade muito alta. Pelo menos o estilo de plantas que eu tenho. uhum, Ahm, uhum, Portanto, é cuidado com as regas, cuidado com as pragas. Eu acho que um grande aliado meu são os beneficial bugs. Eu tenho aquelas saquetazinhas nas plantas uhum. todas. Ah, é uma forma E aquilo não te dá e aquilo não te dá assim, ansiedade. tipo, pá, assim um bocado de nojo, ansiedade e assim um bocado, pronto, nojo mesmo, de andares a espalhar tipo bicho pelas tuas plantas e aquilo começar a andar em todo lado na tua Não, casa? porque, o que acontece com aquilo é, os bichos vão à procura de comida. Ou seja, se não Uhum. existirem pragas nas tuas plantas, é provável que tu tenhas que renovar as saquetas mais rapidamente, porque eles não têm comida e morrem. Portanto, eles não andam assim tanto Ok. pelos móveis, nem pronto, pelas estruturas onde estão as plantas e os vasos, talvez no início, mas depois ao longo do tempo deixas de reparar, sinceramente. E eu desde que tenho Mas deixas sim. de reparar porque te habituas ou deixas de reparar porque eles desaparecem? É porque s Porque vais vendo são muito pequeninos, mas ok. vais vendo alguns, às vezes, por exemplo, porque a estufa do IKEA, eu vejo, bichinhos a andarem por cima, Hum, mas tens que estar lá muito perto para hum, ver, percebes? Porque são pequeninos. hum, ok. Não sei se me convenceste, mas ok. Então, portanto, as pragas, As portanto, as regas, regas e não mais? mudar, vasos nesta altura, que é uma coisa que eu não faço, portanto não sigam o meu exemplo. Ok. N O não estressem não, as pá, tu plantas. estás a dizer a tua Sim, sim, experiência. sim, sim. Tu estás a dar a tua Claro. experiência. É assim, eu sei que, por exemplo, há pessoas, portanto, nós conhecemos aqui da comunidade cá em Portugal que não têm problema nenhum em mudar de vaso, mas eu também não mudo. Eu sou time não mudo substratos nem vasos no inverno. Eu espero que chegue a primavera e faço isso, a não ser que eu tenha espaço em algum terrário ou em algum sítio que eu possa aquecer aquela planta e lhe dar e proporcionar Uhum, umidade e calor, ou imagina, eu compro uma planta, nunca faço isso, raramente. Compro uma planta agora e ela chega-me tipo, pronto, uhum, dentro de um saco de plástico com uma raiz, obviamente que eu tenho, claro, pronto, que remédio tenho eu em em claro. pôr-lhe o substrato dentro de um vaso, mas eu tento nunca fazer isso, portanto percebo perfeitamente que, pronto, não faças porque, pá, para quê? É desnecessário, é um stress, a não ser que tu tenhas realmente uma tenda ou que tu tenhas Ou as realmente um sítio para condições aquecer que aquela achas planta e dar-lhe exato. umidade, Pronto, mas eu às vezes faço. porque senão estar a fazer Eu isso às vezes faço, ok, sou sincera. Eu às o vezes faço ok. porque, pronto, eu quando chegam cá plantas, eu tenho sempre eu muitas vezes tiro-as do vaso no próprio dia. Pronto, faço exatamente aquilo que tu disseste para não fazer. Porque Ah, eu tenho sempre receio, porque eu acho sempre, a não exato. ser que seja, imagina, o Alocasia Friday variegata que eu tenho, Uhum, hum, eu troquei-a de substrato assim que ela chegou, porque eu tinha que ver aquelas raízes. Percebes? Eu fico hum, curiosa de como é que está, se estão podres, se não estão podres. O substrato não é o que eu gosto, portanto eu quero que uhum, elas tenham um substrato mais arejado, que de viveiros normalmente vêm sempre com substratos que eu não gosto. Acontece muitas vezes virem com sim, redes daquelas de plástico nas raízes, o que faz com que a uhum, planta depois atrofie no crescimento e tu não percebes porquê. Hum, Portanto, eu faço isso com a consciência de: "Se esta planta morrer, a culpa é minha, fui eu". Mas eu uhum, prefiro fazer uhum. isto, porque já mesmo que perca algumas folhas, vai partir daqui com as condições que eu gosto que ela tenha. Pois, eu percebo-te. Mas olha, tenho um bom Diz. exemplo para isso, para rebater esse argumento, que é, como eu disse no meu primeiro episódio, eu comprei, também foi a única, também te digo, comprei uma Alocasia, uma Silver Dragon, por impulso, Yeah. porque eu ia buscar outra planta e vi aquela e disse: "Olha que gira, vou comprar esta", e eu raramente compro por impulso. E ela eu não mudei o substrato, eu cheguei lá está, comprei no inverno, é uma Alocasia,
eu reguei até, portanto, achei que o substrato estava, portanto, pouco úmido, portanto, eu reguei-a no dia que chegou, nunca mais a Ok. reguei, eu nunca mais reguei a planta e ela em 3 semanas morreu. Pá, as alocásias não Ent são boas era a adaptar. No geral. Portanto, eu não mudei o substrato, eu não mudei de vaso, eu simplesmente Sim, sim. comprei-a e E reguei-a ela uma morreu. vez. Yeah. Eu nunca mais portanto, nunca mais a reguei. E ela mesmo assim Sabes morreu. que acontece a muitas eu ia dizer que acontece a muita gente. Há muita gente que manda mensagens. Ai, os Não é meus essa fãs são inúmeros, são mais de 200 mensagens por dia. Sim, diz. mas, o que acontece é que as plantas estão lindas num viveiro ou no Uhum, supermercado, às vezes também, hã, e os bulbos estão a começar a apodrecer. Porque estão yeah. encharcadas. E quando chegam à tua casa, passam 4 dias, morreu. "Ai, porquê? Eu reguei-a quando cheguei a casa". Pois, mas, muito provavelmente o bulbo estava podre. Acontece muitas Uhum, vezes. Em alocásias de tissue culture, não, porque não tem o bulbo quando devem criar, entretanto, né, porque é a forma delas propagarem, mas uma alocásia de tissue culture não tem o bulbozinho, tem as raízes normais. uhum. Nunca tinha visto, aconteceu no outro dia. Pois, eu também não pronto, eu como não tenho, fiquei traumatizado desde esse, Yeah. nunca mais tive, mas pronto, eu sei que normalmente elas vêm de bulbos, mas realmente são aquelas propagações que, pronto, Sim, nós fazemos de uns para os outros, que nós exato. fazemos. Mas eu acho que já vi umas tissue culture que eles Yeah. metem mesmo o bulbo dentro dentro daquele meio de cultivo, mas, pronto, também Sim, deve haver sim, outros métodos, se sim. calhar com o cal. Sim, porque o tissue culture eu acho que, sim, o tissue culture é tu consegues tirar um pedaço de tecido da Uhum. planta, acho eu, e clonar, através das Sim, aquele condições, tem que hormonas, sim, eles aquele tem têm. Não hormonas sei muito bem aquele tem como, hormonas de sim, multiplicação, hormonas de crescimento. mas exato, exato. Eu acho que pelo tecido da Uhum. planta, no caule, acho que dá para fazer. Acho que é assim que eles fazem. E a planta, se for pequenina, pá, não tem bulbo, porque a minha alocasia Friedec variegata vinha sem bulbo, porque eu tirei-a e tirei-a na esperança que houvesse bulbos na terra, não havia. E não tinha nenhum. Achei curioso. E, portanto, há bocado estavas a dizer, portanto, das tuas dicas de inverno, por exemplo, as pestes. E das Uhum. pestes, portanto, já percebi, portanto, que já tiveste problemas com pestes. E que problemas tiveste e como é que tu resolveste? Porque isso é daquelas perguntas que, tipo, Então, a tu todos os primeira dias vês vez pessoas a fazer esta pergunta. sim. Sim. A primeira vez que tive foi quando tinha as calátias Uhum. todas. Epá, eu tinha mais de 15 tipos A de sério? calátias. Fazia assim Mas sim, porquê? um Mas canto porquê? Tinhas perdido a do quarto mas das tinhas perdido a plantas. vontade de Pá, porque viver? são Tinhas perdido lindas, vontade de viver para ter 15 calátias? porque havia nos supermercados Ok. barato. E a gente comprava. Então em vez de cortares os Não te pulsos, lembras quando o Lidl tinha compraste 15 calátias calátias. orbifólias e coisas Exato, exatamente, exato, exato, que é para também não me aleijar, exato, não é? exato, fizeste bem. Mas elas começaram a ficar com tirpes ou Uhum, tripes, não sei bem como é que se uhum. diz, que é o meu maior pesadelo. É a única praga que eu tive nesta casa até hoje. Nunca tive, por exemplo, cochonilha, que acontece muito nas plantas de casa da minha Uhum. avó, também sei muito bem como tratar, porque vou tratando das plantinhas dela, mas aqui em casa são tirpes, por isso é que eu compro as Yeah. saquetazinhas, porque hum, el- os bichos não matam os adultos, mas comem os Uhum, ovos, que é o que nós não conseguimos uhum, ver e é o mais importante de eliminar. Se for uma coisa muito que eu não tenha reparado completamente e já tiver muito a praga muito evoluída, eu normalmente utilizo um inseticida uhum. sistémico, Polisec KB, sempre. É a única coisa Dentro que de eu casa? uso. Ah, e dentro de Ok, porque há casa. alguns Yeah. sistémicos, dizem que a planta tem que estar no exterior, porque aquilo
exala, não sei se exala fumos ou qualquer coisa e aquilo não deve ser inalado dentro de casa. Não sei se é essa, atenção, eu só estou a dizer que uma vez pesquisei sobre isso e fiquei naquela, será que compro, será que não compro? Pá, é um inseticida que se vende em qualquer, tipo Uhum, Leroy ou Brico ou qualquer coisa assim. Ah, eu uso há algum tempo e os meus seguidores também, porque eu uhum, aconselho, não é? E nunca aconteceu nada. E desde que faças com uma distância, né, não podes ter a cabeça uhum, ao lado da planta, não é suposto inalares aquele cheiro. Também normalmente quando pões inseticida numa planta não é ao pé das outras plantas. Normalmente eu faço essas coisas na uhum, casa de banho, tipo, dou-lhes primeiro quando tem uma praga, a primeira coisa que faz é dar banho. Primeiro vai ao banho. Ah, Se for muito forte, inseticida uhum. sistémico e passados uns dias ponho as Ok, saquetas, e aquilo resolve. que é para estás a ver? Sim, Ok. E quais é que são, sim, portanto, resolve. quais é que são, assim, os teus produtos, assim, favoritos que tu utilizas para as plantas? Tu acho que para além dos insetos, acho que fizeste também um vídeo sobre isso com Sim, a Montenegro, sobre, assim, as cenas com a yeah, yeah, Sara, yeah. sobre as Uhum. cenas que tu mais gostas. Então, eu gosto muito daquele tipo pulverizador de ombro, Uhum. de 5 litros, grande. Tipo caça-fantasmas. Exatamente, Tipo exatamente. Há yeah, uns que tipo até têm uma caça-fantasmas. mochilinha, exatamente, é isso mesmo. Dá imenso jeito para regar, as plantas mais pequeninas. Plantas grandes não, Uhum, com vasos grandes não vale a pena, mas para pôr na estufa, para regar a estufa, criar umidade e isso tudo é muito fixe. Hum, Acho que luzes de crescimento também. Tenho luzes de crescimento uhum, em muitos sítios na casa, tanto na estufa como fora. uhum. E Ah, tu vês Gosto vês muito diferença vês diferença entre usar e não usar? vejo sim Ok, senhora. Vejo muito, ok, porque os sítios onde tenho as luzes também são sítios onde apanha menos luz natural. claro. Portanto, eu acho que preciso de compensar com as luzes. Hum, uma coisa que eu não uso muito, mas que me perguntam às vezes também, é como é que se chama? Fertilizantes. Uhum, Não uso quase fertilizantes. Já experimentei 2 ou 3 de várias marcas e acho que como também depois não faço regularmente, não vejo grandes resultados. hum. Então Portanto, é uma alimentas coisa. então alimentas a planta com o quê? Eu troco as plantas de vaso, não todos os anos, mas há plantas que eu troco regularmente o vaso. Portanto, eu Ok. acho que também não é preciso, meter, fertilizante por cima. E normalmente a mistura de substrato que eu tenho tem fertilizante daqueles de bolinhas, sabes? Tipo, eu compro o Pronto, então fertilizante à parte e misturo no substrato. pronto, mas tu já utilizas fertilizante, só que o teu é de longa duração, é daqueles das bolinhas que Exato. aquilo vai ali Sim, tanto pronto, por isso é que tu não sentes necessidade sim. de usar, os outros, aqueles líquidos. Nos Sim, agora estou-te a Sim, entender, os agora de repente líquidos eu não desculpa. Agora de repente pensei: "Então, mas ela não usa fertilizante de todo? Até ela faz o quê? Chora para cima da planta para a alimentar? Como é que ela faz durante um ano até voltar a mudar o vaso?" Pronto, mas já percebi, tu utilizas é um fertilizante de longa Sim, duração. Ok, sim. então, mas Assim, tocando líquidos não é a tocando minha cena. não é a tua cena. É. Tocando, portanto, nesse assunto, qual é que é, portanto, o teu substrato ou os teus substratos, assim, favoritos, já que tu vais mudando, assim, com muita frequência as plantas de vaso? Eu faço sempre uma mistura de várias coisas. O Hum. essencial para mim é, casca de pinho, Uhum, cocoa chips, uhum, perlite, uhum. depois normalmente misturo um bocadinho de uma tipo cera interior e Sim, que um tem substrato terra e humus e sim, tem um e bocadinho de e fertilizante de certeza lá pelo meio, os círis sim, têm quase sim, algumas têm também os tipo círios, bolas pequeninas de argila, certo. faz com que fique mais arejado e Uhum, também ponho fibra de coco às vezes, para uhum. ajudar Na retenção. na retenção, exato. Uhum. Hum, e depois o fertilizante em bolinhas, o de longa duração.
Uhum. Ah, e pronto, e tudo junto faz o que uma planta de interior precisa. E tu utilizas esse substrato em todas? Sim, eu utilizo o mesmo substrato em todas as plantas, não Ok, faço diferenciação. O ok. mesmo substrato, rego com a mesma água, não faço, por exemplo, regas com água destilada, já não faço, houve uma altura que fazia, Uhum. mas, já não faço. Porque eu também tenho um aquário em casa, portanto eu uso as águas de Claro. troca de água do aquário para regar as plantas às vezes também. Yeah, isso é às vezes as pessoas não sabem, mas, a água do aquário, se o aquário já tiver ciclado, já tiver feito, portanto, o ciclo todo O ciclo dos de nutrientes. amónia. Uhum. Exato. Portanto, aquela água é espetacular, é da Yeah, melhor água que a sim, pessoa pode usar para regar as é plantas, porque ela mesmo. quase que já tem algum fertilizante também lá por Sim, causa do azoto. Yeah, é muito fixe. Não é completo, não é uma coisa completa, porque também usas, portanto, o fertilizante de longa duração, mas é sim, uma água que já tem muita coisa filtrada que não vai fazer mal à planta, não tem cloro. Portanto, já é uma água que já é uma água muito tratada sim. que tu dás, à planta. E nunca tiveste, portanto, nenhuma má experiência com nenhum substrato? Ah, não, porque sempre usei o ciro de interior, nunca me deixou Uhum, mal. Mesmo quando usava só ciro de interior e uhum, misturava, sei lá, só perlite, uhum. nunca me aconteceu, Porque hum, foste quer dizer, esperta, pois, misturaste perlite. Exato, sim, foste sim, sim, esperta. sim. Pois, Eu porque acho que eu diz-me. já usei sem perlite e tenho-te a Yeah. dizer que, pronto, dava vontade de dar facadas no baço, porque aquilo mata tudo o que é plantas no inverno, porque tu regas uma Sim, porque vez e retém aquilo está ali. um mês molhado. Uhum. Portanto, foste esperta, tudo correu bem porque tu misturaste perlite. Pronto, Sim. foi Pá, eu bom. gosto, eu pesquiso, eu procuro e pesquiso muito. Eu quando comecei a fazer coisas de plantitas, Uhum, há três pessoas que eu sigo há muito tempo, que não são portuguesas, uhum, que é uhum, a Kylie Allen, deves conhecer. uhum. Sim, Gosto muito do Sydney Plant Guy, não sei se conheces. sim, o dos tutores, sim, de musgo, sim. Exatamente. E há uma rapariga que tem uma loja, acho que é nos Estados Unidos, que já não faz tantos vídeos, que é mais velha, que se chama, o canal dela chama-se Planterina. E Ah, sim, houve uma sim. altura em que via os vídeos todos dela, porque era Yeah. assim, tipo, na minha onda também. Ela pega nas plantas, vai fazendo, vai É, mexendo, vai falando. ela tem muitos how-tos, como fazer qualquer coisa, Sim, como cuidar desta sim, planta. sim, 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 são vídeos muito úteis, não é tanto: "Vou aqui mostrar a minha coleção", não, ela exato. mostra, como fazer qualquer coisa. São vídeos muito úteis. Ela tem muitos vídeos, a Plantarina, ela Pois tem tem, muitos vídeos. pois tem. Ok, E eu gosto muito. então vamos aqui, portanto, Hum. fazer então aqui o Plantinder, portanto, que é aqui uma brincadeira em que eu te vou dar nomes de plantas e tu Uhum. vais, portanto, dizer sim ou não, caso gostes ou não, tipo swipe left, swipe right. Sim. E, ok, então Monstera, a Burle Marx Flame. Amo wishlist. Wishlist, sim. Não disseste a tua Wishlist. wishlist, mas yeah, ela é muito fixe. Portanto, Yeah. para quem não sabe, são aquelas monsteras que parecem uma labareda, portanto, a folha Pá, parece é mesmo uma chama, incrível. muito fora E do vulgar. quando a folha fica madura é incrível. Eu não pá, Yeah. sem palavras. Calathea, Calathea mosaica, Não me diz nada, não me encanta. não, mas sabes qual Nada, é? É não. aquela que parece Sei, uma rede. sei. Já Ok. tive uma, já tive uma, mas, Mas olha que eu pronto, tenho, deve ser a única Calathea que eu tenho e aquilo não dá trabalho nenhum. Deve ser a única que não deve dar trabalho, porque senão eu também já tinha despachado. a minha não gostou de mim. A minha não gostou, Não? decidiu falecer. Ok, Não, não. ok. Ok, Monstera Thai Constellation. É amor-ódio. É Já sabemos ódio, era isso que eu ti que é exato. amor-ódio. Portanto, eu esta já me estava a rir quando eu estava aqui a ler aqui esta planta. Ok, tilânsias, que são aquelas, para quem não sabe, aquelas plantas que estão tipo no ar e que às Aéreas. vezes vemos na Uhum. feira de orquídeas, e há as aéreas, que não têm terra, aquilo é só borrifar. Sim ou não?
Não, pá, não consigo, não sei. Não dá, não funciona. Aqui em Ok, casa mas já não tentaste. funciona. Ok, Já mas já tentei. tentaste. Ok, Uhum. eu percebo, eu percebo. Eu também já tentei, a maior parte morreu, depois pus no terrário, também morreram, e eu agora pus Pá, porque eu uma nova. esqueço-me. É porque ela Opa, não, mas eu como não não me está esque em mas pé. o problema, eu não me esqueço, só que elas morriam na mesma. Portanto, eu pus na varanda, Então pronto, pronto. olha, dei para o universo tratar. Portanto, está na varanda, se quiser sobrevive, se não quiser, pronto, vai a vidinha dela. Vai Muito bem, sobreviver só para chatear. pois, se calhar, orquídeas. Eu gosto, mas não tenho muitas. Aliás, só Hum, tenho uma. Mas gosto muito. Mas não é uma planta que me encante muito porque não fica bonito o ano todo. uhum, Não dá flor o ano todo, não é? Portanto, uhum. é por aí. Mas tenho uma porque me ofereceram. Monstera albo. Amo. Foi a minha primeira compra de planta rara. Foi uma monstera, um cut de uma monstera albo, na altura em que os cuts custavam tipo entre Uma casa em Lisboa. 100 e 150 euros. Sim, uma Yeah. coisa estúpida. E eu consegui um cut por 30 euros num coisa qualquer de Uhum. Facebook. Pá, e ela é linda, propagou super bem. E eu já a cortei, já a vendi, já a ofereci, já voltei a cortar. É incrível. Hum. Gosto muito. Philodendro verrucosum. Amor-ódio também. Porque eu gosto muito dele, mas às vezes é a planta que apanha pragas mais facilmente, na minha opinião. Dos filodendros, é o filodendro que apanha Uhum. pragas mais Tem facilmente. essa sim, tem essa publicidade, sim, que apanha o meu nunca teve, Ainda bem. mas tem sim, mas tem muito essa publicidade que é tipo um ímã de peste. Pá, na minha opinião, também não é um ímã, não é uma coisa. Pá, não, acho que não é assim tão exagerado. Uhum. Por acaso também já ouvi isso que tu estás a dizer. Mas de vez em quando eu olho para ela e tem uma manchinha amarela ou qualquer coisa, eu já sei que está ali um bicho. Pronto, é ela. E depois estão 4 ou 5 à volta e só aquela é que tem. Isso é que é. Mas pronto. Antúrium cristalino. Gosto muito. Tenho muitos porque acho que são todos diferentes uns dos Hum. outros. Bom, Gosto muito mesmo. eles podem ter a mesma planta, os antúrios nesse aspecto, nota-se Exato. muito, que é o mesmo Uhum, exemplar, se uhum, for, por exemplo, de um ecotipo diferente, ou seja, se for de progenitores, embora sejam todos uhum. cristalinos, mas se forem de uma parte, portanto, da América do Sul diferente, eles são diferentes entre si. Tanto tu tens uns escuros, tens uns mais verdes, Sim. tens uns com os veios mais brancos, tens os veios menos brancos, portanto, tens Hum, muitas variações do mesmo antúrio, hum. portanto, tu vês muitas variações da mesma espécie, e mais até do que nos filodendros. Nos filodendros, eu por acaso acho que eles são quase todos iguais. Portanto, Também o acho, tipo de filodendro sinceramente. pronto, Luxurians é Luxurians, o Verrucosum é Verrucosum, portanto, não Uhum. há grande diferença. Nos antúrios, dou-te razão, eles são diferentes. Então, se forem híbridos com cristalino, pronto, então necessariamente vão ser todos diferentes. Sim, exato. Portanto, eu acho Yeah. que tenho. Eu devo ter pai 5, acho eu. Uhum. Mas String of ainda não Pearls. são gigantes. String of Ok, Pearls, não gosto. Pá, não gosto. Eu não não sou eu gosto. que não gosto. É ela, é a planta que não gosta de mim. Pronto, já tentei várias vezes. Ok, É ela que não curte. Não sou eu. ok. Ficus elástica. Gosto. Tenho uma cá em casa que bate no teto. Daquelas escuras ou das Das outras variegadas? escuras. Das Das escuras, escuras. das borracheiras mesmo, como costumam chamar, que Yeah, se vê essas na são rua. fixe. Uhum. E suculentas? Pá, suculentas Não não é é a a minha praia. tua. Porque eu não tenho zona Uhum. exterior em casa, portanto eu não tenho varanda. Acho que se tivesse, era capaz de gostar. Mas dentro de casa, Uhum. elas não se dão bem. Porque eu acho que tenho as condições ideais para plantas de interior, não é para suculentas. Pá, tenho uma ou duas que me ofereceram, estão no parapeito da janela, porque é a única forma delas Pois eu percebo, sobreviverem, sim, é mas eu uma não planta ligo. que precisa de muito sol, gosta mais de estar na rua
Não são todas as que se adaptam a estar dentro de casa, e, portanto, percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer, não é assim a melhor planta para se ter, tipo, dentro de casa. Algumas sobrevivem, mas pronto, sobrevivem, não é? Tipo, Sim, portanto, se tu vires, imagina, num supermercado. Aliás, eu acho que é mais provável que uma suculenta que esteja num supermercado ou num IKEA ou numa coisa qualquer assim sobreviva do que uma que tu compras num viveiro e que está habituada a ter condições de exterior. bom, olha, obrigado, Mariana, pela tua participação. É. O meu, o meu De instinto nada, não estava obrigada eu. errado, tu és realmente simpática. Desejo todo o sucesso, portanto, para os teus projetos e que continues, portanto, que nos continues a brindar com os teus conteúdos úteis e Obrigada, engraçados. Vocês podem ver a conta da Mariana no Instagram, a Planta do obrigada. Bairro, e enviar mensagens, portanto, de carinho. Se tiverem perguntas, podem enviar para a minha conta, Age of Plants, que eu faço, portanto, chegar à Mariana, Podem sim. ou diretamente, portanto, E para para, mim para a também. Mariana. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.